Ninguém está mais com os microfones abertos, né? Fechadinho. Então, meninas, a gente vai falar hoje sobre Davi, né? Todo mundo já ouviu falar sobre Davi, né? Ministério infantil, ministério de mulher, ministério de homens, ministério de ministério, todos os ministérios, né? Todo mundo conhece sobre Davi, a história de Davi, mas eu gostaria de dar mais uma pincelada, porque Davi ele tem muito a ensinar, né? Nas nossas vidas. Eu acho que é importante estar reforçando sempre a vida dele sobre as nossas vidas, porque ele é uma referência, né? Para quem não sabe, na Bíblia inicia em 1 Samuel, capítulo 16, a vida dele, tá? Eu vou ler 2 versículos, porque é uma história longa, então a gente não pode se alongar muito nisso. Eu vou ler o versículo 1 de 1 Samuel 16, se vocês quiserem anotar, para estar lendo depois, tá? O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Ali acontece todo o processo até o versículo 13, quando Davi é ungido para ser rei, né? O versículo 13 ele diz assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então, depois você pode ler com calma, né, o estudo todo. Alguns pontos que eu gostaria de estar falando com vocês. Samuel pegou o chifre de azeite. O que fala sobre isso, né? Eles pegavam um chifre, misturavam azeite com algum perfume e um profeta teria que ungir essa pessoa para uma missão especial. Ou seja, ele fazia isso na pessoa que era separada, que era ungida. Davi foi separado, foi ungido para ser rei de Israel, ou seja, ele tinha uma missão especial, né? Ele tinha uma missão especial, além dos dons, dos talentos que ele tinha. O que eu observo, assim? Ele era separado. Nós, aqui nesse grupo, nós somos separadas. Nós também somos separadas. Por isso que nós estamos nesse grupo, para uma missão especial. Cada uma com seus dons e talentos. Observem que cada uma foi recolhida de um canto diferente, né? Porque cada uma é de um local diferente, foi colocada aqui nesse grupo e cada uma com seu dom e suas qualidades. Porque uma costura, uma pinta, uma faz verso, uma dá-lhe pau na demonhada toda, a outra é mais calma, fala de amor, a outra... Cada uma tem seus dons e talentos, mas todas elas foram separadas. Todas elas foi tirada de trás das malhadas, assim como Davi também foi. Amém? E a Bíblia, é claro, ela não dá detalhes, mas eu me baseando no contexto, na cultura da época, né? Milhões de ministrações. Você vai ver que eu vou repetir muitas palavras que vocês já ouviram, porque Davi tem milhões de ministrações, e vocês com certeza já ouviram, né? Mas também aquilo que o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, eu fui criando um cotidiano da família dele, trazendo para o contemporâneo. Nesse tempo aqui, Davi tinha o quê? 14, 17 anos. Tem alguns estudos que diz que até menos, mas ok, isso é irrelevante, né? O que a gente precisa avaliar aqui é que Davi era um jovenzinho, né? Davi era um jovenzinho, ele tinha a melhor idade de conflitos, a idade de potencializar tudo, né? Uma adolescência. Era o caçula entre 8 filhos. Aqui em 1 Samuel diz que eram 8 filhos, né? Outra gracinha que o pai fez, né? Porque, humanamente falando, seria uma escolha improvável, tanto que confundiu até o profeta Samuel. Porque não é só pela aparência que o profeta Samuel se confundiu, é pela primogenitura também. Que a gente fala, ele olhou, claro que ele foi escolher um rei. Ele foi para a casa de Jessé escolher um rei. Ele estava esperando ungir, sim, um armário. Um cara grandão, forte, porque os reis eles ficavam à frente das batalhas. Então, observe que toda vez que Jessé trazia um filho, era o mais velho. Porque nesse tempo,
era sempre os filhos mais velhos, era a primogenitura. Então, Jessé recebeu o profeta na casa dele, né? O cara vai ungir um dos meus filhos. É claro que é o primogênito. Ele não está observando o tamanho do filho, ele está observando a primogenitura. E aí o pai vai e pega bem o pequenininho, né? Olha só. Então, além da aparência, ainda vai para o menor, né? Outro conflito ali. Davi era adolescente que cuidava das ovelhas. Os irmãos eram o quê? Guerreiros, né? Os irmãos eram todos guerreiros. Então, os irmãos, eles precisavam ir para a academia, treinar, que tomar aqueles whey protein, comer batata doce, comer ovo, né? Vamos trazer para o contemporâneo aqui. Eles precisavam de tênis novo, eles precisavam da melhor roupa, da melhor lança, dinheiro para o Uber, falar inglês. Os irmãos tinham que estar. Tinha um iPhone. Os irmãos de Davi tinham um iPhone. Porque os irmãos, eles precisavam impressionar, eles tinham que ter um bom currículo. Então, eles tinham que descansar para treinar. Não podiam fazer nada mais do que só treinar. Davi tinha que chegar do pasto, ainda dar uma ajudada nas coisas, na plantação, ajudar a mãe com as coisas da casa, porque os irmãos tinham que descansar, entende? Os irmãos eram fortes, eram guerreiros, eram altos, era tudo aqueles armários bonitão, né? Vamos estar trazendo para as ideias aí. Davi um adolescente, potencializando todas as coisas de adolescente, né? Chamava atenção onde passava. O Instagram dos irmãos bombava. Vocês não têm noção. Instagram dos irmãos. Assim de seguidor, os irmãos de Davi. E Davi? Davi, querido, né? Davi, assim, fica no pasto, né? Então, ele fica lá, atrás das malhadas, dos animais. Então, como ele se suja muito, acaba que ele fica mais com as roupas que não servem dos irmãos, né? Porque daí, assim, ele não vai muito para os outros lugares, ele fica só no mato, no pasto, então, né? Ele volta todo sujo, todo rasgado, então fica com a sobra mesmo, não é? Deixa assim, tá bom para Davi. Davizinho, tadinho, raramente come com a família. Quando ele chega, todo mundo já comeu, então ele come ali o que sobra mesmo. Tá bom para Davizinho, ele leva a marmita para o campo, porque ele sempre está no campo. Na verdade, essa é a história sendo contada pelos olhos naturais. Por quem está de fora, entendeu? Os olhos naturais enxergam dessa maneira. Só que Davi ensina algo muito poderoso. O seu controle emocional, a sua convicção de que ele é em Deus. Os olhos de quem vê de fora é de um jeito, agora de quem... Os olhos de... Eu não sou daqui. Não, isso aí é quem me enxerga de fora. Mas o olhar de Davi é um olhar espiritual. A história de Davi sendo contada por ele é assim, ó. Ai, bom dia, meu pai, pai celestial, né? Bom dia, pai. Ai, ainda bem que eu consegui chegar mais cedo para estar aqui contigo, com as minhas ovelhas. Ai, adoro estar aqui, adoro estar aqui contigo, pai. Aqui no campo, sozinho, ó, sem essa barulheira no meu ouvido. Sabe por quê? Não existe lugar melhor que eu queira estar do que aqui na tua presença, pai. Isso aqui é o melhor lugar para mim. Olha essa natureza, olha isso aqui. Eu quero estar aqui contigo todo dia, pai. Isso aqui é minha delícia. Isso aqui é minha delícia. Deixa eu te contar uma coisa. Eu fiz uma canção nova para o Senhor. Quer ouvir? Vou cantar para ti, pai. Essa é a visão de Davi daquilo que ele vivia. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Essa é a... Meu Deus, todo mundo quer estar no Instagram. Davi não, Davi quer estar lá, do ladinho do pai dele. Adolescente. Ele não quer estar onde todo mundo quer estar. Ele quer estar lá com o pai dele. As pessoas olhavam o trabalho de Davi, ó. As pessoas olhavam para o trabalho de Davi como um cuidador de ovelha, mas ele olhava como tempo com Deus, como oportunidade para estar a sós com o pai. É igual cedular. Às vezes eu vou no médico, dentista, essas coisas, é o melhor lugar para você analisar isso. Fala assim, qual que é a sua ocupação?
Aí eu penso, meu Deus, vou ter que dizer para ela que eu sou do lar, porque ela não entende o que eu faço, né? Porque os olhos dela são naturais. Daí eu falo, sou do lar, querida. Mas a única, eu só sou do lar só quando sobra tempo, assim. Porque não é minha prioridade ser do lar, né? Daí eu fico pensando, olha só, né? Aí eu fiquei pensando a mesma coisa. Eu falei, olha só, né? Tipo, a dificuldade de, ai, querida, ela é do lar. Ai, querido, ele cuida de ovelhas, né? Os outros fazem tanta coisa, são guerreiro. Davi era próspero. Davi era muito próspero. Porque prosperidade não é ter tudo, é não sentir falta de nada. É se sentir completo. E essa completude só se encontra em Deus. Essa próxima semana é meu aniversário, né? Fica a dica, tá? Meu povo aí. E o meu marido perguntou o que eu gostaria, né? Embora eu já sei que ele vai me dar lingerie, né? Porque toda data comemorativa ele me dá lingerie. Dia do índio, dia da independência, dia do funcionário público, dia do qualquer coisa. E aí eu falei para ele assim, meu Deus, eu não sabia o que dizer. Porque eu tenho tanto, eu me sinto tão completa, que eu disse, nada. Eu não sinto falta de nada. Porque, claro que eu amo ganhar presente, e é claro que eu preciso de um monte de coisas. Mas eu não sinto a necessidade de nada. Porque hoje o Senhor, ele atravessa a vida do meu esposo, ele pode me manter em casa, e eu posso viver tantas delícias, eu me sinto tão próspera. E aí eu entendi isso em Davi, né? Isso é uma delícia. O que falta na nossa vida? Qual de vocês que falta alguma coisa? Não é verdade? E Davi, sendo ainda adolescente, é um exemplo para todas nós com relação a isso, né? Ele sendo um adolescente. Um adolescente. Outra coisa também, quando eu leio ali no versículo 11, que fala sobre Samuel vai, pergunta, tal, não é possível, não tem mais nenhum filho. Jessé diz assim, tem o caçula. Eu leio nesse tom, mas tem o caçula, mas ele está lá no campo. Fiquei pensando, falei, meu Deus. Aí Samuel fala, não, manda chamar, ninguém vai sentar na mesa. Eu tenho a impressão, que Samuel fala assim, ninguém vai sentar na mesa antes que tu chame, querendo dizer assim, Jessé, olha, ninguém vai sentar na mesa antes que tu chame. Para que ele dissesse assim, realmente não adianta você insistir para a gente comer sem teu filho. Parece que ele queria dizer assim, vamos comer, ele não vai vir, deixa lá, né? Mas Deus, ele não olha como os homens veem, ele olha com a sinceridade que havia no coração de Davi, com a coragem, a determinação, porque Davi já estava pronto, já havia algo estabelecido em Davi, né? Toda essa história já estava no coração, e Deus já foi trabalhando no profeta, né? Não, vai buscar, porque, olha, é Davizinho mesmo. Manda chamar que é Davizinho mesmo. Davi, aos olhos de todos, era apenas mais um. E talvez até nós podemos sentir assim, né? Apenas mais uma no banco de igreja, mais uma na live. Às vezes escuta umas mulheres gigantes, né? Escuta as mulheres gigantes falando, e aí fala, meu Deus, né? Eu sou apenas mais uma, que jamais vai conseguir fazer algo para Deus, ou algo de especial. Mas quem via Davi jamais imaginaria que ele seria chamado para ser rei de Israel, para impactar tantas vidas. Até hoje, né? Até hoje, impactando as nossas vidas. Ou que nós seríamos as separadas, né? Estamos aqui no grupo para dominar as nações. Não é? Quem diria que nós seríamos chamadas, uma de cada lado, para estar aqui no grupo, para impactar, para dominar as nações? Porque a nossa voz pode dominar as nações. Não é verdade? As nossas orações não dominam as nações? Meu Deus! Outra coisa, né? Imagina o homem mais importante da nação visitar a casa de Jessé. Tá, a gente não tem alguém hoje como um líder religioso, como era o profeta, mas vamos pensar num líder político, então, Bolsonaro. Imagina o cara vindo à tua casa e tu tá, sei lá, trabalhando e ninguém manda te avisar.
O cara vai jantar na tua casa e ninguém manda te avisar. Não, aí depois chega atrasado, né? Não, olha, só é que mandaram, o Bolsonaro disse que só vai jantar se tu vir jantar com ele. Tá, mas o meu pai não mandou me chamar? Não, não, sabe o que que é? Não, não deu para, não rolou assim. Ah, não vou mais. Não vou. Duvido que você não falaria assim. Não vou, pode falar que agora eu não vou mais jantar. Os coraçãozinho duro, duvido que não falaria assim. E o Davi, incrivelmente, fala, não, só um pouquinho, eu vou arrumar aqui as ovelhinhas, vou deixar alguém cuidando, já estou indo lá. Aí eu duvido se o empregado também já fala assim, não, mas Davi, acho que você não entendeu. Cara, ó, os caras queriam te deixar para trás, hein? Não, mas tudo bem, não foi assim. De repente, meu pai estava muito ocupado, né? Deixa, tudo bem. Não, Davi, ele não esqueceu de. Não, ele não é que ele estava ocupado, ele não quis te chamar. Não, mas tudo bem, não foi assim. Não quis me chamar. Ele estava ocupado, sim, eu vou lá, tá tudo bem. Coração, se é nós, já levantamos, não vou mais, não vou. Ah, ele disse que não vai jantar sem eu aparecer? Pois ninguém vai comer. Esqueceram de mim? Não vou mais. Duvido se não é assim, os coração tudo duro. Tudo aqui, ó, não vou, esqueceram de mim, não vou mais. E Davi, não, tudo bem, deixa assim. Por quê? Porque quem tem um coração segundo o coração de Deus está sempre humilde, não é? Não guarda nada dentro, deixa. Para que se preocupar com isso? Eu estou preocupado com o que o Senhor pensa de mim. Se eu estou agradando Ele, não, aqui, ó, tudo bem, aqui, ó, me importa aqui, né? Então deixa, vamos lá, vamos fazer aquilo que meu pai gostaria, aquilo que o profeta gostaria, aquilo que os meus irmãos gostariam, tá tudo bem, tudo certo. Deixa para lá isso aí, vamos perdoar. E aí acontece aquele momento que todo mundo conhece, né? Que para Deus não importa experiência, não importa idade, não importa tempo, não importa nada disso. O que importa para Deus é o coração e o que carrega dentro, né? O Senhor escolhe os improváveis e separa cada um. Uma observação sobre o anúncio também profético, né? Ou seja, quando o óleo cai na cabeça dele. Samuel ungiu a cabeça de Davi, na verdade, ele também não, a Bíblia não esclarece ali se Samuel fala que ele vai ser rei, né? Samuel faz o que tem que fazer e vai embora. Todo mundo sabe que alguma coisa muito poderosa vai acontecer dali para frente na vida de Davi. Mas ali não diz que ele falou, olha, a partir eis que te digo que tu vai ser rei. Ele só fala que, olha, né, ungiu e foi para casa. Então, todo mundo sabia que alguma coisa muito, muito, muito poderosa iria acontecer com Davi. Até porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi, né? A palavra profética, ela não quer dizer um cumprimento. Ela quer dizer um prenúncio, ou seja, Deus está te avisando que pode acontecer. Então, Davi foi ungido rei no meio dos irmãos. No outro dia, ele teve que fazer o quê? Cuidar de ovelhas, não foi? Teve que cuidar de ovelhas. Ele não ficou dormindo até mais tarde, depois ele disse para os irmãos, não toca em mim que agora eu sou ungido. Os irmãos continuaram fazendo suas coisas e ele continuou cuidando das ovelhas. Porque a palavra agora, ela depende de um processo para se cumprir. Sabe que isso me lembrou Gideão. Engraçado, mas me lembrou Gideão, porque o anjo aparece para ele e diz para ele, né? Deus é contigo, valente guerreiro. Eu fiquei imaginando Gideão fazendo assim, né? Tá falando com quem? Porque eu tô aqui me cagando de medo, espremendo uva no lagar, né? Claro que com razão ele estava ali com medo e tudo isso, né? Havia uma razão para isso, mas valente guerreiro, da onde, né? Mas o anjo já lançou uma palavra sobre ele. Você é um valente guerreiro. Mas poderia não ter sido, poderia ter sido recusado, poderia ter se perdido no caminho. Ou seja, foi uma palavra. E para que essa palavra acontecesse, precisou um processo também. Agora, eu também queria fazer uma observação sobre Gideão. Pessoas usam Gideão para prova com Deus, né? Ah, vou fazer prova com o Gideão fez. Só que eu só queria fazer uma observação aqui. Gideão não tinha Espírito Santo, tá?
nós temos hoje. Esse é só um parentezinho aqui. Uma palavra em nossas vidas é um anúncio do que o Senhor pode e quer fazer, mas depende também de aceitarmos viver o processo. Gente, nós não precisamos nem falar sobre o que o Senhor espremeu Davi durante todo o processo até ele reinar, né? Se eu não me engano, foi 14 anos aproximadamente, né? Tem uma diferença aí entre uma teologia e outra e tal, mas, enfim, isso está na minha memória só. A gente recebe uma palavra em uma semana, às vezes a gente recebe uma palavra de alguém, uma palavra de Deus, em uma semana não acontece, a gente já está duvidando do profeta, a gente já está se achando pecador, indigno, fala que não vai acontecer, alguma coisa fiz de errado, meu Deus, não pode, o que que foi, esse profeta aí é meio profeta. Não é assim? Porque a gente quer para ontem as coisas. O cara levou 14 anos, sei lá quantos anos, 1000 anos, para ser rei. Precisou passar por todo um processo. A gente quer as coisas para ontem, né? Até a pastora Evelyn falou sobre tempo hoje, né? Estava falando sobre esperar e tal. Assim é Deus, ele faz um prenúncio para saber como você vai reagir agora que você já sabe para onde está indo. Ele te dá uma ideia do futuro para saber como você vai se comportar, como vai se comportar o seu coração. Só que entre o anúncio daquilo que vai acontecer e o cumprimento dessa palavra, existe um caminho que se chama processo. E é no processo que a azeitona vira azeite, né? Ó, é no processo que você é exprimido. É no processo que se cumpre princípios. É nesse momento que você recebe aquela ótima proposta que só que precisa mentir. É nesse momento que você tem que devolver troco bem quando está na pindaíba e esse troco fechou a conta que você tem para pagar, esse troco que veio por engano, né? É nesse momento que acontece aquele montão de coisa, aquelas propostas que, puxa vida, né? Será que não dá para fazer? Puxa vida, né? Aqueles puxa vida que aparece. É nesse momento que aparece aquele monte de melhores propostas enganosas. É durante o processo que você tem que beber água, que você tem que engolir coisa, que você chora. Tem uma observação também sobre a vida de Jesus. Jesus ficou 18 anos na carpintaria, aproximadamente também, sabendo que era o Filho de Deus. Nunca contou para ninguém quem era, porque não era o tempo. Sabendo quem era, não manifestou, porque ainda não era o tempo. Jesus tinha a palavra, sabia que era o Salvador, mas ele sabia que precisava passar pelo processo. O coração de Davi foi a chave para tornar quem ele se tornou. Por isso que a Bíblia fala, sobre todas as coisas, você deve guardar seu coração. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarde o seu coração. Tudo isso foi parte do processo da vida dele. A gente tem 1 minuto, né? Vamos sair e voltar? Eu tô quase acabando já, tá? Vamos saindo, então?